Para fazer essa bolsa, nós vamos precisar dos seguintes materiais: agulha, vou utilizar 5 milímetros, tesoura, vou utilizar aqui, reaproveitar essa alça aqui, que é uma alça tiracolo de uma bolsa que eu tinha, fita métrica, agulha de tapeçaria, fecho imantado, marcador de ponto, e esse fio aqui, que é um fio premium que eu comprei na Shopee, esse fio Urecê, é prêmio, e eu vou utilizar aproximadamente 140 metros, com agulha 5 milímetros. Ele é um fio bem fininho, tem um pouquinho de brilho, é poliéster, né? Não é um fio de malha, é um fio de poliéster, mas é bem gostosinho de trabalhar. Então, um novelinho desse aqui dá pra fazer essa bolsa. Referência de cor aqui não tem, mas ele é como se fosse um cappuccino, um chocolate. Vamos iniciar fazendo 16 correntinhas. A gente vai dar um nozinho antes, né? Esse é o primeiro, é o nozinho, não conto como correntinha. A partir daqui, eu vou contar 16 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Eu vou subir mais uma correntinha. Fiz, então, 17. Vou só medir aqui pra vocês verem o tamanho que fica com esse fio que eu tô utilizando. Ele é um fio fino, tô usando agulha 5. Ele fica com aproximadamente 12 centímetros. Feito aqui 16 correntinhas mais uma, que fica com 17, essa é uma mais que eu mando fazer pra gente virar o trabalho. E a gente vai voltar fazendo aqui pontos baixos. Vamos fazer 16 pontos baixos aqui, até chegar aqui no final. Vou continuar fazendo os meus aqui. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, onde eu fiz 16 pontos baixos. Aqui no último, eu sempre gosto de desmanchar esse nozinho, para que a gente fique para diminuir aqui esse buraquinho, ó. Esse aqui é um pulo do gato, que eu costumo dizer. Então, eu vou desmanchar esse nozinho, aquele nó inicial que a gente deu. E aí, a gente vai apertar aqui o ponto, né, do último, o buraquinho aqui do último ponto. Então, aqui eu finalizei com 16 pontos baixos. Aqui, nesse mesmo lugar, vou colocar mais 3 pontos baixos aqui dentro. Então, né, já tem esse aqui, eu vou botar mais 3 agora. No mesmo lugarzinho, ó. 1, 2 e 3. Vou puxar de novo, né, pra fechar esse buraquinho. Olha, ele fica bem fechadinho. Vou colocar aqui um marcadorzinho naquele ponto onde eu fiz o 16, né, o 16º, onde eu coloquei mais 3, vou colocar um marcadorzinho aqui. Vou voltar fazendo agora de novo pontos baixos por toda a lateral aqui do outro lado. Então, eu fiz aqui, né, parei com o 16º ponto, fiz mais 3 pontos baixos no mesmo lugar. Apertei bem, aí aqui eu já vou conduzindo esse fio aqui do arremate pra ele ficar já com acabamento bonito. Então, venho, vou trabalhar aqui, ó, nesse buraquinho aqui, fazendo o outro lado de ponto baixo. Muito cuidado pra não apertar muito o ponto, senão ele vai ficando esburacadinho. Quando a gente aperta muito, ele faz buraco. O ideal é tentar não apertar demais. Cheguei aqui
o nosso último ponto. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar mais 3 pontos baixos aqui dentro. 1, 2 e 3. Se quiser, coloca o marcador. Vamos, então, finalizar essa volta para dar início à próxima volta, a segunda volta. A gente vem aqui naquela primeiro ponto baixo. Naquele primeiro ponto baixo. Puxa o fio direto, faz um ponto baixíssimo. Aí, já faz uma correntinha, né, de altura. E agora, nós vamos fazer o seguinte... Vamos subir mais uma correntinha e vamos trabalhar aqui dentro desse mesmo lugar um meio ponto alto. Meio ponto alto é aquele que você fica com 3 laços e fecha os 3. Vamos trabalhar aqui agora um meio ponto alto em cada ponto de base. Vamos trabalhar aqui até chegar aqui nesse marcador. Eu vou fazer aqui minha carreira de meio ponto alto. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Então, terminei aqui a carreira, cheguei aqui até o marcador. E agora, nós vamos fazer a seguinte sequência. Vou fazer 3 meio ponto alto aqui onde estava o marcador. 1. Mais 1. É um aumento triplo. E mais 1. 3. Nesse próximo aqui, eu vou fazer 2 meios pontos altos. 1. Oh, isso mesmo, 2. Vou colocar aqui o marcadorzinho onde eu fiz o primeiro. No próximo aqui também faço 3. 3 meio ponto alto. 1, 2 e 3. Agora, eu continuo fazendo aqui a outra lateral, né, de meio ponto alto. Então, vamos lá. Vou terminar aqui minha carreira. Quando eu chegar aqui no marcador, eu volto com vocês. Bem, pessoal, cheguei aqui no outro canto e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, aqui, já parei aqui no meu marcador. Vou fazer 3 meio ponto alto aqui. 1, 2 e 3. No próximo, eu faço um aumento duplo mesmo. E no próximo, um aumento triplo. Então, ficou. Aumento triplo, duplo e triplo. Chegamos aqui ao final, agora a gente vai finalizar aqui com ponto baixíssimo. Fazer, né, aquela correntinha básica pro início da próxima carreira. Aqui a gente já terminou, né, a nossa segunda carreira. Vamos agora, então, para dar início à nossa terceira carreira. Após finalizarmos aqui a segunda carreira, ficamos com aproximadamente 18 centímetros. Lembrando que eu estou utilizando um fio bem fininho e agulha 5. Então, isso pode mudar. Se vocês utilizar outro fio mais grosso, ou um barbante mais grosso, não vai ser esse tamanho, vai ser maior do que isso. Eu tô só passando essas medidas para vocês verem mais ou menos a espessura do fio que eu estou utilizando. De largura, temos 5 centímetros. Vamos agora aqui na terceira carreira, trabalhar da seguinte forma. Fiz aqui uma correntinha, no mesmo lugar eu já vou fazer um ponto baixo. Vou seguir fazendo pontos baixos aqui por toda a carreira, até chegar aqui nesse marcador.
pontos baixos. Por toda a carreira. Então, eu vou lá, pessoal. Quando eu estiver chegando aqui no marcador, eu volto com vocês pra gente fazer aqui este canto. Cheguei aqui no canto e agora vamos fazer o seguinte. Aqui, a partir desse marcador, nós vamos contar 8 aumentos que nós vamos fazer. Então, vou tirar aqui ele. E já vou fazer um aumento aqui, né? Aumento duplo, que são 2 pontos no mesmo lugar. 2. Aqui eu já tenho meu primeiro aumento. Vou agora pro meu segundo aumento. Meu terceiro aumento. Quarto aumento. Ops, espera aí que eu quase pulei. Quinto aumento. Sexto aumento. Sétimo. E oitavo. Então, aqui, né, fiz 8 aumentos. E agora eu vou continuar aqui essa carreira até chegar aqui nos outros aumentos pra gente fazer a mesma coisa aqui. E quando eu estiver aqui, eu volto com vocês. Prontinho, cheguei aqui, né, no outro canto onde iniciei os aumentos. E vou fazer exatamente a mesma coisa, 8 aumentos. Vou fazer exatamente igual eu fiz no canto de cá. Vou fazer 8 aumentos duplos. Quando eu terminar, eu volto com vocês pra gente finalizar aqui a carreira. Finalizei aqui meus aumentos. Fiz a mesma maneira que eu fiz aqui no canto de cá. E agora, nós vamos finalizar a carreira com ponto baixíssimo. Puxando o fio, fechando direto. Fazendo uma correntinha. E vou trabalhar aqui o ponto baixo, pegando na alcinha de trás. Temos 2 alcinhas aqui do ponto. Em vez de trabalhar nessa, nós vamos trabalhar pegando essa. Então, vamos lá. Já pego aqui inicialmente essa de onde eu estou. E continuo pegando a alcinha de trás. De cada ponto. Lembrando que agora não vamos mais fazer aumentos. Deixa eu só medir aqui pra vocês terem uma ideia de quanto ficou o fundo, né? Onde nós paramos pra subir agora as laterais da bolsa. Ficamos, então, com 21 centímetros por 7 centímetros de largura no fundo. Então, aqui a gente não vai mais aumentar o fundo, vamos, então, começar a subir as paredes da nossa bolsa. Então, ó, eu vou subir um ponto baixo em cada ponto aqui de base. Eu vou dar minha volta todinha até chegar aqui para nossa próxima carreira. E quando eu chegar aqui, eu volto com vocês para explicar o que a gente vai fazer aqui. Então, pessoal, eu cheguei aqui no final daquela primeira carreira, na verdade, a quarta carreira. Só que eu digo a primeira pegando na alça de dentro. Em vez da gente vir aqui nesse último ponto e fazer um ponto baixíssimo, nós não vamos fazer isso. Nós vamos simplesmente continuar fazendo, né? Pegando no pontinho de dentro. Ó. Mostra bem pertinho pra vocês. Vamos continuar trabalhando em espiral. Então, eu vou pegar aqui nessa perninha de dentro e vou fazer meu ponto. E vou continuar fazendo todas as mais pontos pegando assim na perninha de dentro. Então, vai ser sempre assim. Ao invés da gente finalizar, a gente vai trabalhar em espiral voltas contínuas, até chegar aqui na altura que a gente quer da nossa bolsa.
Eu acredito que aproximadamente uns 20 centímetros, 17 centímetros de altura, mais ou menos, seja o ideal aqui, né? Pra dar uma profundidade boa na bolsa. Eu vou sugerir trabalhar dessa maneira aqui no espiral, pra não ficar aquela marca aqui de emenda na bolsa. Então, ela vai ficar bem bonita, porque ela vai ficar sem emenda nenhuma, se a gente continuar trabalhando dessa maneira aqui. Pegando na alcinha de dentro, né? Toda vez que chegar aqui, continua. Pra eu saber onde foi que vocês iniciou, de qualquer forma, vocês vão ver aqui, né? Nessa carreira, a gente sempre vai ver que vai ter um degrauzinho aqui. Mas se vocês tiverem dificuldade, bota alguma coisa pra marcar. Então, é isso. Eu vou continuar fazendo aqui essas carreiras aqui. Acredito eu que seja um pouco mais de 20 carreiras. Acredito que seja, não tenho certeza. Mas no final, eu volto pra vocês pra falar quantas carreiras que ficou a minha. E vou continuar fazendo, pegando sempre na alcinha. Toda vez que chegar aqui, continua, sempre pegando na alcinha de dentro. Não vai pegar as duas. Vai sempre pegar, né, na alcinha de dentro, apenas uma alça. Então, vou dar continuidade aqui na minha. Quando eu terminar na minha altura aqui da bolsa que eu quero, eu volto com vocês. De volta aqui com vocês, terminei aqui as minhas carreiras. Acabei fazendo somente 19 carreiras. Fiquei com aproximadamente 18 centímetros aqui de altura. Pra mim já está bom. Na verdade, essa bolsa aqui estou fazendo pra mim. Então, que já atende pro que eu preciso. Pra mim tá ótimo. Cortei já aqui o fio. E depois que eu cortei o fio, eu pulei um pontinho aqui, vim no próximo e fiz aqui um ponto baixíssimo. Aqui a gente vai arrematar esse fio, né, pra fazer o acabamento dele aqui com a agulha de tapeçaria. E essa bolsa tem várias opções que você pode colocar de fecho nelas. Você pode colocar um zíper, vocês podem colocar um fecho assim mais bonitinho. É que eu tô sem aqui, mas você pode colocar um fecho de couro, algo que prenda daqui pra cá, que ela valoriza mais, né? Fica bem bonita. Com essa alça aqui que eu tenho, ela vai ficar bacana, porque essa alça é uma alça bonita, é uma alça de couro, inclusive. Aqui também nas laterais, vocês podem colocar umas argolinhas. Eu estou sem aqui nessa cor aqui, metálica, né? Só tenho no dourado, então eu acabei não colocando na minha. São essas argolinhas aqui, ó. Eu não vou colocar porque essa vai ficar diferente, então não vai ficar legal. Então, eu vou comprar duas argolinhas depois nesse tom aqui prateado, né? E coloco aqui depois. Para fazer aqui a parte que a gente vai colocar o fecho imantado, vamos fazer 15 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos voltar fazendo pontos baixos. Aqui na segunda correntinha, a gente tá aqui, ó, pula uma aqui, vem na próxima, e a gente volta fazendo pontos baixos. Cheguei aqui no final, vou fazer agora mais 3 pontos aqui dentro desse último, onde eu fiz o último ponto baixo. Então, vou fazer agora mais 1, 2
e 3. Aí, agora, nós vamos desmanchar aquele nozinho que sobrou, que é aquele nozinho inicial que a gente dá pra fazer as correntinhas. Quando a gente desmancha ele, a gente consegue apertar esse buraquinho aqui do último ponto pra ele não formar esse buraco. Então, quando a gente desmancha ele, a gente consegue puxar aqui e apertar esse aqui, ó, pra não ficar esse buraquinho. Aí, ele fecha totalmente. Pronto, fiz, né, mais 3 pontos baixos. Agora, a gente vai voltar fazendo pontos baixos do outro lado. Pegando, né, no mesmo lugar do ponto que a gente pegou na primeira carreira, na primeira volta que a gente fez. A gente vai pegando no mesmo lugar do outro. Ponto que já está aí na base. Chegamos aqui. No último, a gente vai fazer um pontinho aqui também, junto com aquele primeiro que a gente inicia, pra ficar uma base retinha aqui. Então, a gente vai fazer mais uma carreirinha. A gente poderia deixar até assim, fininho. Mas eu vou fazer mais uma carreirinha. Vou fazer mais uma carreirinha aqui, pra ficar mais larguinho. Então, eu subo uma correntinha, viro e volto fazendo... Mesma coisa, ponto baixo, em cima de ponto baixo. Até chegar aqui, onde a gente começou a colocar os pontos juntos. Pronto, eu cheguei aqui do outro lado, onde a gente fez. Ainda falta fazer mais um ponto sozinho. Aí, no próximo, já começa aqueles 4 que a gente fez junto, né? A gente terminou um, aí depois fizemos mais 3. Então, ele, ao total, ficou 4 aqui dentro desse mesmo ponto. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer 2 aqui. 1, 2, 3... Faço um aumento triplo, aí no meio aqui eu faço 2, né? Um aumento normal com 2. E no outro aqui eu vou fazer de novo um aumento triplo. 1, 2 e 3. Aí eu vou voltar fazendo agora, até chegar aqui, pontos baixos. Então, eu fiz aqui aumento triplo naquele primeiro ponto, né? Daqueles 3 pontos que a gente fez. Aqui junto com o último ponto, aí fiz um aumento normal com 2 no do meio e um aumento triplo no outro. E aqui a gente volta fazendo ponto baixo, até chegar lá no final. Prontinho, cheguei aqui no final. Aí, agora, eu já tô com a largura que eu quero. Ele ficou com aproximadamente 13 centímetros por 4 centímetros de largura. Aqui já tá bom, já está ótimo. Vou cortar aqui o fio, deixando um pedaço razoável pra costurar lá na bolsa. Agora, eu vou costurar aqui o imã nessa e vou costurar na bolsa. Vamos fazer junto. Dividir aqui com o marcador, contei 12 pontos de cada lado. Só pra ter mais ou menos ideia de onde eu vou costurar, pra não ficar torta. Então, eu vou costurar aqui.
uma, duas, três, quatro. Aqui no finalzinho da quinta carreira, né? Na verdade é na quarta, só que eu vou pegar aqui embaixo. Tentar centralizar para não ficar torta. Vamos também costurar até aqui na parte de cima, acompanhando aqui os pontos. Pronto, tá bem fixo, ficou bem presinho. E agora nós vamos costurar aqui o outro fecho, né? Aqui vai com a linha mesmo, pode ser uma linha mais resistente, mas eu usei a linha de pipa. E aí vocês vão costurar o fecho, né? Certinho, já costurei esse. E agora eu vou costurar o outro aqui, ó. Vou medir direitinho pra que não fique torto. Eu vou costurar o outro mais ou menos aqui. Terminei de costurar aqui o fecho imantado. Costurei 5 carreiras abaixo. E aqui também, na verdade, 4. No finalzinho no início no final da quinta, né, pra quarta carreira. Dei aquela reforçada. Para fazer o tassel, vocês vão precisar de um mosquetão, né, para pendurar lá na bolsa. 2 pedaços de fio, um pouquinho maior, um pouquinho menor. Mais ou menos com 30 centímetros, que é pra depois dobrar o meio. Cortei 7 tirinhas, mas 6 era o suficiente. Esse aqui, como eu falei, é um fio fino. Se vocês estiverem utilizando o fio mais grosso que esse, tem que cortar menos, senão vai ficar muito grosso o tassel. Então, é isso, cortei aqui 7. Aí, depois que eu faço isso, boto aqui no meio. Vou dar um nó bem apertado. Vou só olhar aqui se realmente está no meio. Tá no meinho certo. Aperto esse nó aqui o máximo que eu puder, o máximo que eu conseguir. Vou amarrar novamente. 2 nós bem apertados já são suficientes. Daí, vou puxar, né, todos os fios. O ideal é que tivesse alguém segurando isso aqui pra você. Caso não tenha ninguém segurando, você tem que se virar nos 30, igual eu faço aqui, sozinha. A gente vai fazer aquele nó mágico
deixo uma ponta pra cá. Vou fazer uma laçadinha assim, ou uma letra E. Seguro aqui com o apoio do meu polegar, bem em cima. Vou dar umas voltinhas aqui. Duas. Três. O ideal é que alguém esteja segurando isso aqui pra auxiliar, pra ficar bem bonitinho. Eu tô me virando aqui nos 30, então talvez não fique tão bonito como eu gostaria que ficasse. Aí, a gente passa aqui por dentro dessa laçadinha, aquela pontinha que sobrou. E a gente vem naquela pontinha que a gente havia deixado inicialmente e puxa isso aqui, ó. Vai puxando até esse nozinho sumir aqui dentro. Aí, com o cílio, né, com o apoio do dedo, você vai segurar. Não ficou tão bonitinho como eu falei, fazer sozinha realmente não fica tão perfeito. O ideal é vocês ter o apoio de alguém pra ficar bem apertadinho, bem esticadinho. Enfim, eu vou puxar de novo, que ele voltou aqui. Aí, vocês vão fazer o quê? Cortar esse excesso aqui, essa pontinha que sobrou. Vocês cortam. Feito isso, vocês vão arrumar aqui e cortar o excesso, né? Pra que fique tudo retinho. Vou colocar agora na bolsa. Agora, a gente pode colocar aqui na bolsa, se eu tivesse com aquela argolinha que eu falei que eu não tinha na cor. Se eu tivesse, eu ia colocar ela naquela argolinha. Como eu estou sem, vou prender aqui, aleatório mesmo, no pontinho. Vai dar um charme, né? Dar um certo charme na bolsa. E depois eu vou costurar minha etiquetinha aqui embaixo, né? Um desses dois ladinhos. Pode ser que também aqui em cima, mas acho que eu vou costurar aqui embaixo a minha etiqueta. Minha bolsinha ficou pronta. E espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostarem, não esquece de deixar o joinha. Pode deixar aqui nos comentários. Como eu já falei algumas vezes, pode deixar sugestões de vídeos, de aulas, de peças que vocês queiram ver aqui no canal. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Feliz Dia das Mães pra vocês. Esse aqui é o meu presente para o Dia das Mães. Espero que vocês tenham tempo de fazer aí pra mamãe de vocês. Um beijo.